E, e é isso. Bom, essa é a nossa primeira formação da gestão Arapongas do DCE, e isso é muito massa, é muito bom, inclusive, que seja com esse tema, que seja no mês da consciência negra, isso é muito significativo, fala muito sobre a nossa gestão também. Então, enfim, queria saudar esse espaço que está acontecendo. E é isso, assim, né? Falar sobre consciência negra é falar sobre a luta dos nossos direitos. Então, esse espaço, essa formação foi preparada para que a gente possa olhar para a nossa conjuntura política, mas também olhar para a política de permanência estudantil da UDESC, que a gente sabe que é muito precária e que atinge, né, majoritariamente o povo negro. Então, a gente precisa olhar para isso, precisa debater sobre isso. E esse é um momento muito pertinente para isso, né? Mas eu não vou ficar falando aqui, porque tem duas pessoas na mesa maravilhosas que vão dar o tom aí da formação. Só para colocar como que vai ser a metodologia, então vão ser duas falas, uma fala da Karime e outra fala da Alexandra, e depois a gente vai abrir para debate as inscrições pelo chat, e aí quem quiser falar, fazer perguntas, vai ter esse espaço também, tá? Vou apresentar então a Karime. A Karime é a nossa convidada pela Frejuna. Ela é acadêmica de filosofia na UFSC, é atriz da Companhia de Teatro da UFPR e membro da Frejuna, do Curitiba Black e também militante da JCA. Então, passo a palavra para você, Karime, fique à vontade. E mais uma coisa, quem se sentir à vontade de abrir a câmera também é muito legal, porque é importante que a gente se veja nesses espaços, assim, deixar um pouco mais humano. E é isso, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, a todas e a todos. Bom, gente, a minha ideia para falar aqui é trazer uns aspectos mais gerais da realidade da juventude negra no Brasil, para daí a gente entender o debate sobre a educação e a universidade, que é o mais específico aqui na atividade. Então, eu não vou me destrinchar muito nas minúcias do momento super atual, mas eu vou tentar ajudar a entender o que a gente vem passando no Brasil há algum tempo. Bom, quando a gente fala, né, para pensar na história do Brasil, a gente tem que falar de um país que tem como regra a superexploração da força de trabalho do nosso povo, e que vem sempre acompanhada de uma marginalização e do extermínio das pessoas negras. Então, as instituições, elas se voltam a atender a esses projetos de descartes que não servem mais para elas, matando o povo de fome, matando eles de diversas outras formas, promovendo um verdadeiro genocídio, que é o histórico do nosso país. E esse genocídio também é uma resposta das elites contra a revolta do nosso povo negro. Partindo disso, fica mais fácil da gente entender a conjuntura em que a gente vive. A gente está aqui num debate que se relaciona à entrada e à permanência da juventude na universidade, mas não tem como a gente descolar esse aspecto de um projeto muito maior, né? Um projeto das classes dominantes. E o objetivo desses projetos é arrancar os nossos sonhos e as nossas vidas, né? E para isso, eles têm que avançar numa repressão e num autoritarismo que é a cara do governo Bolsonaro. E isso vai além dessas figuras mais aparentes. A gente poderia falar das relações armamentistas, como Israel, das milícias, os apoiadores, as comunidades periféricas, ou a violência que o governo apoia no campo contra os indígenas, quilombolas, o movimento da luta sem terra. Então, são vários desses aspectos que a gente pode ir ressaltando. Então, a gente tem que ver que é uma real escalada de violência, é apresentada em todas essas esferas, política, institucional, e que é parte de um projeto que tem como meta acabar com qualquer horizonte de dignidade do nosso povo negro, né? E eles buscam, né, causar um terror nas famílias negras, nas periféricas, em todo esse país, né, através dos jovens, né, recebendo as balas, crianças, né, tentando crescer e fugir desse destino, né? E, de algum modo, as mães, né, todas as famílias acabam sofrendo muito, né, através desse público, né, através dessa violência que a gente passa. E é uma realidade que a gente pode caracterizar como um risco, mesmo antes da pandemia.
E isso faz a gente entender a importância das mobilizações que têm sido construídas, das organizações da juventude negra, nos diferentes espaços e construções dos movimentos populares, pautando de fato uma perspectiva de superação dessa ordem de exploração e opressão. Historicamente, a gente luta contra o desemprego, a fome, a miséria, a violência. A gente luta em defesa das cotas por permanência, por mudanças curriculares, que contemplem a diversidade e as demandas reais da juventude trabalhadora, negra, LGBT, e que tem acesso a esses espaços, né? Mas apesar de muita gente, como boa parte de quem está aqui, tem chegado na universidade, essa é uma realidade ainda muito restrita, considerando que a nossa população, especialmente, é gigantesca, apesar da juventude negra, pensando na juventude negra e periférica, né? Então a gente consegue se deparar numa minoria muito grande, né? A gente está num centro muito grande, e por mais que a gente já venha alcançando esses espaços, ainda falta muito, né? E aí, pensando que a gente está num governo Bolsonaro, tudo isso ainda fica muito pior. Então, a gente não pode chegar e só falar da nossa gente na universidade, porque sequer as universidades têm chance de continuar com essa qualidade no ensino, na pesquisa, na extensão. Então, a gente precisa rever alguns aspectos, né? O governo entrega tudo isso, esses recursos, para as elites estrangeiras, em nome dos recursos, dos lucros, da privatização, e isso não só das nossas riquezas naturais, mas também das nossas empresas, das nossas universidades, a produção científica, tudo é jogado para o agronegócio e para as multinacionais. A gente está falando de um governo altamente militarizado, negacionista, que promove o desmonte das instituições. E isso trata não só das universidades, mas também do IBGE, da Fundação dos Palmares. Esse é um dos exemplos, né, que eu posso falar aqui. Basicamente, esse governo, ele tenta sufocar qualquer possibilidade de construção de uma soberania nacional. Para eles, é benéfico essa nossa dependência frente ao imperialismo. Essa lógica neocolonizadora de acabar com a nossa indústria, com a nossa ciência e com a nossa força de trabalho em geral, né? Então, mesmo com a mobilização dos secundaristas, as ocupações em 2016, o tsunami da educação e até mesmo a greve em 2019, esse desmonte da educação é uma realidade cada vez mais dura. E esse caráter desigual que molda a educação no Brasil e se justifica por aquela lógica liberal da meritocracia e da individualização que tentam vender um futuro, mas a gente sabe que isso é um puro retrocesso. E com isso, é um retrocesso porque a realidade, ela mostra isso em outra perspectiva. Em Santa Catarina e em todo o país, a gente se depara com uma desigualdade muito evidente em termos de acesso ao ensino público e principalmente no ensino médio para as universidades. E, além disso, pela relação entre a educação e a entrada muito cedo no mundo do trabalho, que é o que a gente vê com a maioria das pessoas negras matriculadas no EJA, né? Outro elemento que a gente pode levantar aqui é a gente citar a elitização do ensino superior público e o processo de mercantilização da educação. Os grandes grupos como a Croton, a Anhanguera, deixam claro que o projeto das classes dominantes e do imperialismo para a educação, que é uma formação tecnicista, conteudista e principalmente vazia e sem criticidade. Esse é um dos pontos que a gente pode estar tratando aqui, né? E nesse sentido, a juventude, nos diferentes níveis de ensino, que talvez consiga acessar a educação, é educada para ser força de trabalho e ficar à disposição das necessidades do capital. As reformas da educação, como a contrarreforma do ensino médio, atuam dentro dessa concepção e mantêm essa lógica de exploração e de grande parcela da juventude preta e pobre do Brasil. E isso é naturalizado em um governo onde cujos ministérios, né, os ministros da educação, fala que é uma bobagem pensar na democratização da universidade ou que todos somos o mesmo povo, somos um povo brasileiro e temos os mesmos direitos. Mas a gente sabe muito bem que isso não passa de um discurso reacionário.
Ao contrário do ensino médio, a contrarreforma trabalhista deixa na cara a dureza que maior parte da juventude negra encara. E, de um lado, tem um ensino médio voltado à profissionalização dos jovens, totalmente centrada no mercado de trabalho. Em outro, a gente tem um crescimento das terceirizações e da precarização do trabalho, que vão determinando o futuro de grande parte da juventude, sobretudo, negra. E aí, a gente vê essa juventude que até hoje enfrenta dificuldades para acessar o ensino superior, cada vez mais dificultando a permanência nas universidades, ou mesmo para concluir esse ensino básico, né? E essas discussões entra daí o debate das nossas lutas em relação à garantia da educação, a luta em defesa das cotas raciais, que são um instrumento importantíssimo na nossa luta pela reparação histórica do povo negro. Só que essa possibilidade, né, essa política estudantil não pode vir separada das pautas e as lutas gerais contra essas reformas e todo esse projeto desse governo. E mais do que ir contra isso, a gente deve se alinhar. A gente deve se alinhar e pensar nas nossas reflexões sobre a universidade, pensando e construindo uma universidade popular e uma educação popular, tendo como ordem do dia e da nossa luta a superação do racismo estrutural e a discriminação da pobreza e toda essa opressão. Tem uma frase agora que eu me lembrei, né? Eu vou ler aqui para vocês, que ela é do Che Guevara, que ele fala: não se pinte de negro, não se pinte de mulato, não entre os alunos, não entre somente entre os alunos, mas também entre os professores, que se pinte de operário e de camponês, e que se pinte de povo, porque a universidade não é patrimônio de ninguém. A universidade pertence ao povo de Cuba. E isso serve para a gente lembrar que a construção de uma sociedade justa, igualitária, que garanta a verdadeira emancipação do povo, pela superação da discriminação racial, passa também, em grande medida, pela luta pelas melhores condições de educação, de acesso à saúde, de acesso à universidade e os direitos trabalhistas para uma população negra que é tão explorada e sempre foi muito explorada. Por isso, a gente luta pelo fora Bolsonaro, mas não mais que isso, a luta pelas cotas, por emprego, por moradia, por saúde e também pelos direitos básicos, por dignidade e pela vida. E tem, além disso, uma luta contra essas amarrações desse sistema capitalista que a gente vive. E a gente tem que refletir muito sobre essas questões. E para avançar nisso, a nossa resposta é a organização. É a organização coletiva, é alinhar a nossa política geral com as tarefas que a gente vai tendo nos diferentes momentos e fortalecer o nosso trabalho pela construção de uma sociedade pensante, numa vida digna, e não apenas a gente, mas para todos que estão vindo. E isso, para a gente, é assumir um compromisso, não arrebatando o pé e revigorando as nossas forças, com trabalho que ainda vai ser árduo e duro, mas não pode e nem precisa ser menos. A gente precisa construir um futuro de esperança e de vitórias. E se a gente seguir firme, tomando esses espaços, a gente vai construir uma política, um projeto sério e, por consequência, a gente vai avançar lá na frente. E a gente vai chegar lá. Então, eu queria agradecer esse espaço do DCE, saudar a gestão da Araponga, que fez uma campanha linda e teve também o nosso apoio, né, se colocando sempre ali, né, na luta, mostrando esse compromisso não só com a base estudantil da UDESC, mas com toda a juventude catarinense e brasileira como um todo, né? E isso faz muita diferença. Seguimos firme, lutando e avançando. Avançar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Karime. Muito boa a sua fala. Obrigada pelas contribuições. Elementos muito importantes para a gente pensar. Então, agora passo a palavra para a Alexandra, que é estudante de licenciatura de teatro na UDESC, integrante dos grupos Muvuca e Coletivo Nega. Fique à vontade, Alexandra. Oi, gente, bom dia. Bom dia, espero que estejam bem, com saúde, todo mundo que está aqui presente. Agradeço muito esse convite, fiquei muito feliz com o convite. Eu não consigo ver todo mundo que eu estou no celular,
Mas eu fiquei muito feliz de poder participar desse espaço, do convite da Araponga, nessa gestão do DCE, finalmente, uma gestão adequada, uma gestão que esse DCE merece, de acordo com que ele foi construído, né, por pessoas que estavam construindo e desejando uma entidade estudantil totalmente alinhada ao lado dos estudantes. Então, é um momento de muita felicidade, assim, estar podendo estar aqui com vocês hoje. E agradeço muito pela confiança novamente. Parabéns, Karine, pela fala, gostei muito. E eu acho que eu vou começar pegando um pouco do teu gancho, falando um pouco sobre a nossa situação atual, mas mais em relação à pandemia, que também ela traz um caráter muito específico para quando a gente vai ler as resoluções e se depara também com a atual política de ações afirmativas da UDESC, né? E como a gente, nesse período, não conseguiu dar respostas. Eu, pelo menos, estou um pouco afastada dessas instâncias, então eu vou acompanhando as notícias, através também do que o DCE compartilha e as próprias redes de comunicação da universidade, né? E também através dos meus colegas. E aí eu vou estar falando a partir desse ponto de vista, né? De quem realmente está atualmente só estudando na UDESC e participando do Muvuca, nesse sentido que o Muvuca é um coletivo de alunos negros do CEARTE. Ele começou a se formar ali em 2019 e aí para poder constituir mesmo o Muvuca a gente vem enfrentando muitas dificuldades da pandemia. Por questões organizativas, acho que o Muvuca ele só conseguiu fazer parte ali de ações dentro do curso de design. Então, eu estou nesse local também e mais próxima do Nuda, né? Mas, como eu falei antes, né, essa questão da pandemia, ela traz muitas preocupações em relação à população negra, à população LGBTQI+, enfim, as minorias que são maiorias, mas que são exploradas no país. E uma coisa que eu lendo sobre os impactos da pandemia na relação à população negra, que muito me preocupa, e não só a minha, é claro, é sobre a questão de a gente ter poucos dados, principalmente dados desde o início da pandemia e precisos, nos formulários de identificação, né, das pessoas que ficaram doentes com a Covid-19, que partiram por causa da Covid-19. E saber quem eram essas pessoas, né? Porque a gente só tem um formulário estabelecido no SUS e em outros espaços de saúde também, a partir da 21ª semana da pandemia. Então, antes disso, os corpos que morreram, os corpos que foram acometidos pela doença, eles não têm, eles têm uma cor, né? A cor é branca, porque é a primeira cor que qualquer corpo tem quando não se diz qual é a cor desse corpo. E isso é muito preocupante, porque isso afeta diretamente em estudos, inclusive nas políticas estudantis, para pensar como, de fato, a população negra foi afetada na pandemia e como isso vai se reverberar daqui para frente, né? E ainda está acontecendo. E também questões de pesquisas sociais, pesquisas raciais, pesquisas econômicas. Quem são esses corpos que foram afetados bruscamente pela Covid-19? E a gente sabe quem são eles, né? Porque a população está aí em locais de empregos informais, em locais onde o saneamento básico é muito precário ou ele não existe, em locais de difícil acesso. Então, essas pessoas, elas têm cor, elas têm classe social, e a gente se depara aqui num momento em que elas começam a ser inexistentes nos piores momentos do século XXI e mais sintomáticos, né? E daí a gente tem que pensar, poxa, me deparo aqui lendo uma resolução das ações afirmativas da UDESC, né, de 2011, e, putz, como é que esses dados, a falta deles, vão impactar para que a gente possa realmente pensar em reformular essa resolução e também a política de assistência estudantil na universidade.
porque a gente passou por uma pandemia, e essa pandemia, ela nos chacoalha em diversos sentidos, né? Políticos, sociais, estruturais, econômicos. E aí a gente fica, nossa, né? Então, assim, mais uma vez, o racismo institucional funcionando plenamente dentro das engrenagens estruturais como ele deve acontecer, né? Como ele foi concebido para acontecer. E é uma coisa que a gente precisa estar muito atento nesse momento, porque a política de ações afirmativas na UDESC, eu tenho aqui a resolução de 2011, né? E é que é vigente ainda e foi na qual, inclusive, ingressei na universidade. Ela é muito problemática e a gente já discute esses problemas há muito tempo, né? Muito antes do nosso ingresso, as presentes aqui na universidade. Mas uma coisa que é sempre bom reafirmar e que chama atenção, e acho que é um ponto que deve se começar principalmente por aí, é a questão dessas ações afirmativas serem completamente excludentes. Porque aqui no artigo 6, inciso 1, que se refere aos incisos 1 e 2 do artigo, que seja, né, as ações afirmativas são destinadas para a população negra e as pessoas que ingressaram na universidade e fizeram ensino médio, só o ensino médio em instituições públicas, né? E elas têm que escolher por essa opção no ato da sua inscrição. E é só essa opção que elas têm. E uma coisa que é muito grave é que no inciso 2 fala, caso o percentual de vagas que são de 30% para a escola pública e 20% para pessoas negras não seja preenchido por essas pessoas, as vagas remanescentes serão ocupadas por candidatos da classificação geral. Então, você corre o risco de tentar entrar na universidade através das cotas, mas se você não atingir a nota de corte, você é descartado e a classificação geral é que vai ter a prioridade para entrar e ocupar uma vaga que deveria ser sua. Então, isso é muito sintomático, até porque muitas pessoas que se encaixam nesses incisos poderiam concorrer na livre concorrência, na classificação geral, né? Mas a gente fica meio que presos e brigando entre os nossos, mais uma vez, assim. E eu acho isso que é uma coisa, assim, muito preocupante, que deve mudar urgentemente, deve ser pensado um novo tipo de política para que essas vagas realmente sejam vagas de ações afirmativas, não de ações, mais uma vez, excludentes. Porque você restringe o número X de pessoas, de X de pessoas a ocupar a universidade. E esse número, ele tá flutuando muito nos últimos tempos. Ao invés de crescer, assim, sabe? De crescer e se manter. Porque quando a gente também vai olhar as estatísticas do ingresso e das pessoas matriculadas na UDESC, através do sistema de cota, em 2000, as pessoas que ingressaram, o maior número de pessoas que ingressou na UDESC foi em 2017, de pessoas pretas, né, através do sistema de cotas. E foi 79 pessoas. Enquanto de escola pública ingressaram 216 pessoas. E nesse mesmo ano, a gente já tinha matriculados na UDESC, pessoas negras através do sistema de cotas eram 394 e pessoas de escola pública eram 1.256. Sendo que o número de pessoas que a universidade tem, ele é muito maior do que isso. Então a gente ainda é uma fatia muito pequena deste bolo que é o UDESC. E a Secretaria de Assuntos Estudantis, ela não mostra nenhum dado de como que aconteceu a permanência desses estudantes, né? Se existe um número de evasão, para que a gente também possa pensar, tá, beleza, a gente tem as pessoas matriculadas até 2019, tem esses dados, né, colocado ali para qualquer pessoa poder acessar, mas não tem registro de como, se as pessoas permaneceram, quem saiu, sabe, se a gente sabe os motivos por que saiu da universidade, ou seja,
como que fica a evasão, né? Para saber também a efetividade desse sistema e também fazer isso para poder pensar e melhorar o PRAF, né? Que é o Programa de Permanência da UDESC. Então, acho que nesse momento existem... Tô jogando aí a bomba, né? Porque se Deus quiser me formo em março. Mas aí tô jogando uma bomba, assim, para as pessoas, né? Para o DCE também, para os centros acadêmicos, estudantes, de pensar através desses 3 pilares quando a gente fosse debruçar sobre as ações afirmativas e também sobre as questões de permanência estudantil, né? Que é os impactos da pandemia da Covid-19, esses dados sobre a evasão das pessoas pretas que ingressaram através de cotas e também das pessoas que não ingressaram através de cotas, que não escolheram esse sistema, né, de ingresso na universidade, se elas permanecem, se elas evadiram e os motivos disso. E também ficar atento a outra coisa, porque nessa resolução, relações afirmativas, menciona sobre uma comissão, né, que vai confirmar os traços fenotípicos do candidato. E fazer um reconhecimento, né, social, se ele pertence ou não ao grupo negro. E também a gente assina, no momento em que a gente vai fazer a matrícula, um termo afirmando que a gente se reconhece como negro, tipo, eu sou negra, tá aqui, eu vou assinar isso. Só que essa comissão, ela não existe atualmente, mas ela tá lá naquela resolução. E a gente tem muitos casos de fraude das cotas e não tem também um local adequado para essas denúncias, fica tudo muito perdido, né? E aí, sobre isso, a partir disso, eu queria falar com vocês um pouco do NUDA. O NUDA é um órgão suplementar, superior. E o que é esse órgão? O que é um órgão suplementar superior, né? Ele se destina a dar suporte às atividades específicas em matérias administrativas, técnicas, jurídicas, de ensino, pesquisa, extensão, de informação, enfim, Secretaria de Conselhos Superiores, Secretaria de Controle Interno, Secretaria de Comunicação da Universidade. O NUDA, ele é um desses órgãos. E o que é o NUDA? O NUDA é um núcleo de diversidade, direitos humanos e ações afirmativas. E esse órgão, ele fica subordinado ao Centro de Artes. Eu vou espirrar só. E o NUDA hoje ele é coordenado pela Cida Aparecida Clemência, uma mulher maravilhosa que lutou muito para que esse órgão pudesse sobreviver, e por isso, sem a presença da Cida, e por isso que ele tornou-se, né, um órgão suplementar superior, porque daí mesmo que ela saia, o NUDA ele vai permanecer. E o NUDA ele vem tentando criar, desenvolver políticas para atender e também pensar essas questões que a gente tem ainda muito falhas, muito soltas, muito inconsistentes, totalmente efêmeras, muitas vezes, em relação às ações afirmativas da UDESC, né? Pensando a população deficiente, negros, indígenas, quilombolas, povos campesinos, mulheres, pessoas LGBTQIA+, imigrantes, refugiados, enfim, todos os grupos subalternamente colocados, né, na história, para que eles consigam permanecer e ter um desenvolvimento, uma passagem na universidade pedagógica, institucional, minimamente confortável, assim. Inclusive, nessa parte jurídica também, o NUDA tem se empenhado, né, juridicamente, para poder fazer isso da forma mais consistente possível, né? Então, eu acredito que o NUDA seja um ótimo espaço de junção mesmo, né? De a gente se unir entre o NUDA, o DCE, centros acadêmicos, para que essas coisas a gente consiga trazer outro olhar, fazer com que o PRAF possa ter, talvez, uma prioridade para as pessoas negras, para as mães universitárias, para que ele olhe com mais carinho, que tem, às vezes, vagas destinadas do PRAF para atender essas pessoas especificamente.
Porque o PRAF também, agora na pandemia, ele foi muito deficiente, porque quem está agora para se formar não conseguiu o PRAF. Basicamente, essa foi a resposta. Você está no final da graduação. Sim, mas a gente está na pandemia e a gente precisa chegar até o final da graduação. E para muita gente, sem o PRAF, esse final da graduação ele está cada vez mais longe por causa do desemprego, né? Não preciso nem falar que está todo mundo lascado, desempregado. Karime falou muito bem sobre a atual conjuntura que o nosso país enfrenta. E a UDESC, ela está ainda se negando a olhar isso. Então, eu vejo, muitas vezes, tentar impulsionar com que esses alunos concluam seu curso, eles, na verdade, estão prendendo essas pessoas na universidade. E a gente pensar, quem são essas pessoas, né? Quem foram os alunos mais afetados pela pandemia? Porque teve toda uma mudança geográfica, toda uma mudança também de muitas pessoas, muitos alunos que são trabalhadores informais e as pessoas elas têm classe social, elas têm uma cor de pele específica. E como elas foram impactadas pela pandemia, né? Como que o PRAF ele está sendo mais um fator contribuinte para que essas pessoas não consigam sair da universidade, né? E porque agora elas precisam sair da universidade para poder tentar algum trabalho mais digno, porque também, né? Tudo o que está acontecendo, o ensino remoto, teve muitos avanços de ações que foram através da luta dos estudantes, dos centros acadêmicos, de movimentos organizados que travaram uma luta pelos estudantes por fora do DCE, né? Porque a gestão anterior, não sei lá, ela só fazia umas coisas assim que eu nunca nem entendi direito na questão da efetividade dessas coisas que estão assim gritando pra gente, né? Então assim, a gente não tinha uma gestão que conseguia fazer o mínimo nesse momento tão difícil que o mundo inteiro está enfrentando. E por isso que é tão bom hoje ver aquelas pessoas que estavam realmente organizadas, empenhadas em travar a luta estudantil para conseguir os auxílios de internet e diversas outras ações, né, para possibilitar que os estudantes tivessem minimamente alguns confortos, direitos, né, para poder permanecer e ter um desenvolvimento na universidade minimamente adequado no momento que vivemos. Está ocupando agora, sabe, a gestão do DCE e está tá se propondo a continuar travando essas lutas tão fundamentais para a sobrevivência das pessoas pretas na universidade e de todos os grupos marginalizados, né? Então, eu acho que eu queria mais compartilhar essas questões com vocês agora, né? E também tem uma comissão, não preciso esquecer, de ações afirmativas e diversidade da UDESC, que foi criada em 2019. E ela está responsável, né, de rediscutir e atualizar essas normativas vigentes sobre o tema, né? Além de propor atividades, textos e oficinas, né? Isso aqui estou lendo diretamente do site, gente. Mas até agora, sabe, a gente está em 2021 e essa comissão ela deveria estar fazendo todas essas questões nesse momento, porque é o momento que a gente realmente precisa dela. E onde que ela está? Não estou dizendo que ela não está fazendo nada, né? Mas como eu falei, eu estou lendo tudo aqui através do site da UDESC, né? De canais de comunicações oficiais. Então, tá demorando para chegar, né? Tá demorando. E eu acho que é isso, assim, a minha fala. Vou encerrar por aqui. E é isso. Muito obrigada, Ali, pelas contribuições. Foram elementos bem importantes também para a gente pensar a nossa realidade da UDESC. Obrigada mesmo. E galera, as inscrições estão abertas. Agora é o momento para a gente, enfim, falar sobre as nossas vivências, falar sobre os nossos pontos de vista, fazer questionamentos, construir um debate coletivo mesmo. Então, quem quiser se inscrever, coloca ali seu nominho no chat. A gente vai chamando aí 3, 4 minutinhos de fala.
E é isso. Se inscrevam, vamos construir esse debate que já está muito massa. Pode ir, Lu. Oi, gente, bom dia. Obrigada pelas falas, meninas, muito bom. Acho que vocês tocaram em todos os pontos essenciais para o nosso debate e o que a gente vai fazer agora é desenrolar a partir deles, né? Então, bom, que massa. E é muito legal ouvir o que ela falou agora, assim, né? Como a gente sempre teve potencial de fazer esse tipo de espaço dentro da universidade, como o movimento estudantil sempre teve potencial para fazer isso, e foi impedido, né, nesses últimos anos, assim. Sempre teve gente interessada, né? Então, é muito bom que a gente esteja conseguindo fazer isso de verdade agora. Enfim, vou continuar aí a partir de umas coisas que a Ale falou. Sobre o que rege as ações afirmativas da UDESC hoje, né? Isso que a Ale disse sobre o candidato que ele opta pelas ações afirmativas, então todos os cotistas, eles ficam segregados, né, na classificação geral. E como a Ale já falou, essa segregação, ela limita, então a gente vai ter no máximo 5 pretos por turma, no máximo 5 pessoas de escola pública, e é isso, e é por isso, é tão grave esse ponto, né? Então, até onde que isso tem de consequência também? Coisas que acontecem todo ano. Aquela pessoa que ficou em sexto lugar ali nos de escola pública, por exemplo, ela muitas vezes tem uma nota muito maior do que muita gente da classificação geral. Então a gente não está deixando, e acho que isso é bom a gente ter essas coisas em mente, porque às vezes a gente ouve uns discursos, né, contra as ações afirmativas que são bizarros, assim, e na UDESC essa anomalia que a gente tem que saber se defender também, e essa é uma delas. A gente deixa de fora pessoas que tiveram notas muito maiores no vestibular, notas muito maiores no Enem, mas que como optaram pelas ações afirmativas, elas entram nessa limitação. E isso também tem como consequência estudantes que sabem que isso acontece na UDESC porque leram um edital e abrem mão do seu direito de optar por uma ação afirmativa, de não entrar como cotista, porque às vezes tem mais chance de entrar. E se tu olha, assim, ali as listas, né, de candidato por vaga, dá para ver. Tem vezes que está muito mais concorrido entrar pela cota racial, entrar pela escola pública. E que tipo que efeito reverso é esse, né? Que tipo é literalmente o contrário assim do que as cotas deveriam ser. E uma coisa que me pega bastante assim, que eu acho que a gente também tem que conseguir olhar para isso, para consequências talvez mais a longo prazo, né? Tipo, o que vou dar um exemplo na real. Acho que foi em 2020 ou 2019, a gente teve ali no teatro entrou só uma menina preta. E aí essa discussão começou, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Por que entrou só uma? Cadê o resto? E aí a galera foi atrás do NUDA, foi atrás da reitoria, e a gente, o que aconteceu, né? É mais uma vez esse sistema de cotas absurdo fazendo alguma coisa. Enfim, depois de muito olhar, a gente descobriu que só tinha tido uma inscrição pelas cotas raciais. E pô, como assim, né? Então a gente tem um curso, e por mais que não seja um curso que tem muita perspectiva de, de, de retorno, assim, de trabalho e tudo mais, é um dos melhores cursos de teatro do país. Então, considerando isso, por que a gente tem só uma pessoa preta em Florianópolis em 2020 querendo fazer esse curso, né? Se a gente tem todo o restante, se a gente ainda teve, a gente preencheu todas as 40 vagas, a gente teve gente que ficou para fora, mas só uma pessoa. Então, como que essa exclusão que acontece na universidade, né? Essa limitação que a universidade faz, ela não alimenta um ciclo também, um ciclo de não incentivar que outras pessoas acham que elas pertençam à universidade, que elas sejam capazes de entrar na universidade, e que a gente chegue a esse ponto, de ter só uma pessoa inscrita. Então, é legal a gente refletir para esse ponto também, para entender que nosso papel, enquanto movimento estudantil, enquanto pessoas que pensam a universidade, ele não pode se limitar só à via institucional, né? A gente tem muita coisa grosseira aqui para resolver na via institucional da UDESC, mas a gente tem que pensar para fora ali do portãozinho verde de correr da nossa universidade, né? A gente tem que entender também como é que a gente faz, o que a gente está fazendo aqui dentro reverbera lá fora, porque se a gente não faz esse trabalho que tem que caminhar junto, né? Uma hora a gente pode conseguir que a reitoria ir lá e mudar essa resolução, falar, não, agora todo candidato cotista concorre junto com a classificação geral e a gente não vai ter candidato suficiente.
E aí vai parecer o quê, né? Como a Lê disse, né? A gente não tem dados, a UDESC não se preocupa com isso, não é do interesse da nossa universidade ter esses dados. A gente não vai ter dado para afirmar que essa reivindicação era legítima, e a gente não vai ter pessoas preenchendo essas vagas. Então, é um cenário meio caótico, assim, né? E às vezes é difícil para a gente também conseguir, porque já é muita coisa para fazer dentro da universidade. É difícil a gente conseguir pensar para fora dela, e tudo que implica construir uma universidade popular, né? Então, bom, é isso. Vou ouvir o que vocês têm para dizer aí. Concluo. Boa, obrigada, Luísa. Agora é o Sol e depois a Alexandra. Pode dar. Opa. Bom dia a todos, todas e todos. Meu nome é Gabriel Sol, para quem não me conhece. Eu sou membro do DCE, né? Também sou militante organizado da UJC. E eu queria, sei lá, continuar um pouquinho da reflexão que a Kito trouxe aqui sobre como que... a Kito falou bastante sobre a questão interna da universidade, né? A característica popular dela de tentar tá ligado, o movimento estudantil está ligado com as questões sociais, né? Que refletem diretamente dentro do movimento estudantil, como é que estrutura essa universidade, né? Mas eu queria pensar um pouquinho sobre as próprias políticas de permanência e como que elas condicionam o próprio movimento estudantil, né? Porque se a universidade ela não dá condições materiais mínimas necessárias para os estudantes estarem estudando, e a gente sabe que esse recorte das pessoas que não têm essas condições são pessoas pretas, majoritariamente, que não conseguem nem entrar direito e, imagina, permanecer dentro dessas políticas, elas não conseguem nem estudar, imagina terem condições para se organizarem, né? Então, tipo, lutar pela permanência, pelas ações afirmativas, também a luta pelo crescimento do movimento estudantil para mudar toda essa questão institucional, né, especificamente. E essa é só a reflexão que eu queria trazer. E muito obrigado, gostei bastante do espaço, acho muito importante. Valeu, pessoal. Obrigada, Sol. Agora é a Alexandra. Queria falar junto com a Lu, também com o Sol. Acho que a turma que mais teve alunos pretos no teatro foi a nossa turma, Luísa. E os alunos cotistas tiveram as maiores notas do vestibular de teatro. E é justamente o que Carol falou ali no chat. É mais fácil a gente entrar pela livre concorrência do que através das notas afirmativas, que é um direito nosso, que deveria ser um papel de inclusão da universidade, né? E aí a gente vê a herança elitista e colonial que é a UDESC, que é a universidade do estado de Santa Catarina, né? Deixou de ser aí quase uma fundação e ainda olhada nesse formato, continua lá, né? E também a gente pode pensar sobre essas questões da permanência, né? A gente não tem ferramentas materiais de permanecer na universidade, e aí a gente tem que travar diversas lutas do movimento estudantil nessa construção, né? E que a gente tem que lidar com diversas instâncias para que a gente consiga ferramentas de permanência e também uma educação popular, né? Um currículo acadêmico que vão se atrelando aos nossos ideais, porque tudo isso caminha junto. A partir do momento que a gente consegue fazer minimamente avanços no nosso currículo acadêmico, através do centro acadêmico, através da representação dentro dos conselhos, né, do curso e tudo mais, a gente começa a fazer um movimento, né, conjunto. Porque não adianta também a gente garantir uma permanência e conseguir avançar se a gente não consegue entrar no currículo do curso, porque fica muito frágil. A gente continua reproduzindo uma estrutura universitária colonial, branca, hegemônica, eurocêntrica, completamente atrelada aos ideais capitalistas e imperialistas. Todo o avanço que a gente consegue nessa parte de ferramentas para que outras populações consigam adentrar na universidade e permanecer nela, ela se destrói muito fácil.
Se distrai muito fácil, porque daí a gente sai da universidade, entram pessoas, e o que elas estão ali absorvendo na sala de aula? O que elas estão ali discutindo em sala de aula? Então, facilmente, elas tudo cai para trás, assim, né? Tipo, é educação, saca? Educação. Paulo Freire já falou isso aí. Não era nenhum projeto ainda, não era nenhum feto. Paulo Freire já falava sobre isso. Então, por isso que aí são coisas também, né? Tipo, locais que a gente tem que estar. DCE, centro acadêmico, se dividir também nos conselhos, de estar ali com. De estar ali, por exemplo, eu vou falar uma de centro de artes, né? Que eu sou bem bairrista mesmo, vou defender o CEART. Mas. Gente, eu não tô falando mal de os centros, não, tá? Essa porque eu sou do CEART, a gente tem que puxar um peixe pro nosso lado, não adianta. E também é meu local de fala, né? Eu vou falar lá do outro local? Não sei. Mas de fazer, assim, vou dar exemplo lá no curso de teatro, né? Que a gente participou. Teve umas brigas, umas tretas, daí a gente joga um pouco com o ego dos professores e começa ali a se enfiar e decidir mais firmemente também o currículo do nosso curso, né? Então, às vezes, a gente tem que jogar com os egos, assim, fazer um terror psicológico. E consegue, a gente vai conseguindo, sabe? E a partir do momento que o curso de teatro tem disciplinas de teatro negro, teoria feminista crítica, a gente consegue fazer com que todos os avanços que a gente vem travando permaneçam, porque pelo menos tem outros cursos também, como design, como o VUCA, através da Paula e do Hugo, tiveram uma grande importância no novo currículo do design também. Então a gente consegue deixar pistas, deixar ferramentas, deixar materiais para que outras pessoas que vão entrar depois da gente, né, consigam lutar pelo aquilo que a gente construiu, que outras pessoas já construíram também, e aquilo não se perca tão fácil, assim. Então é mais uma coisa que a gente tem que se preocupar também, assim, com o que a gente aprende, né, naquelas salas de aula, o que a gente troca lá, para que fique tudo firme, né, Gabriel? Boa. Agora vou eu então, depois o Sol de novo. Galera, se inscrevam, inclusive as pessoas, se tiver pessoas de fora de Florianópolis também, é muito importante colocar a visão assim dos outros centros, para a gente ir construindo mesmo esse debate e tudo que aparece aqui, a gente, enquanto gestão do DCE, tem esse dever, né, de ir atrás depois, vão ser elementos para a gente, inclusive, fazer a nossa política enquanto gestão do DCE, assim, então, falem mesmo, a gente quer ouvir todo mundo. Mas, enfim, vou começar a minha... Estava falando enquanto mesa, agora eu vou falar a minha fala enquanto estudante. Acho que é isso, assim, muito o que a Karime falou, né? A fala da Karime é muito boa, assim, queria agradecer, inclusive, a Karime e a Alexandre trouxeram elementos muito bons. E é isso, quando a gente fala de povo preto, a gente tem que fazer esse recorte de que a opressão não começou na pandemia, não começou no governo Bolsonaro, não começou, sabe, há 10 anos atrás. É isso, assim, há 500 anos o povo construindo o país pelas próprias mãos, né, literalmente. E aí o que sobra para a gente? Sobra a periferia, que é completamente precarizada, porra, tem muita coisa massa, sai muita coisa massa da periferia, mas a gente tem que concordar que as condições de vida, né, na periferia é completamente precarizada, e não é à toa, é projeto. Sobra a violência, né, porra, a gente vê aí quantos de nós morrendo, né? A pandemia, inclusive, exaltou bastante isso, assim, de tanto por Covid quanto por violência policial, assim, então também, né? É isso que sobra para o povo que constrói o país. O desemprego, o subemprego, como vocês falaram também, lá nós que estamos lá na linha de frente. E aí a educação precarizada, né? Vou aprofundar um pouco mais nisso, assim, porque é o tema do debate. E a educação precarizada em todos os níveis, nível básico, né? E aí queria lembrar que ano que vem começa
a ser colocado em prática a reforma do ensino médio. O que significa para a gente ter escolas de ensino médio que vão ter aula o dia inteiro, né? Que não vão ter, sei lá, sociologia, que diminuiu muito a carga horária de história, de filosofia, no ensino médio de escola pública, que tem pessoas, né, estudantes que precisam trabalhar para conseguir sustentar, ajudar em casa com a família. Enfim, vamos passar aí por um período de acho que bastante, mais ainda aprofundamento da precarização, assim, né, do ensino público, e o que essa reforma do ensino médio vai significar para a galera que vai entrar na universidade, porque é isso, já é difícil, já não tem uma política de ação afirmativa coerente. Imagina com um ensino médio que precarizado desse jeito, que a galera não vai ter condições de estudar e de se manter no próprio ensino médio. Então, é isso, vem uma bomba grande aí, assim, e acho que a gente que está agora na universidade construindo esses debates tem um pouco desse dever, assim, de tentar politizar isso e colocar mesmo na consciência da galera e tentar lutar e ver, enfim, como que a gente, enquanto movimento estudantil, pode tentar abrir caminhos aí para essas discussões, né, para, sei lá, tentar reverter algumas coisas, assim, que vão aparecer por aí. E aí é isso, assim, na educação pública também, o que significou essa pandemia, né, para a gente. Hoje, 40% dos jovens negros não têm internet em casa e nem computador. E a gente passou aí quase 2 anos com aula online, né? Então, também é muito visível, não sei no curso de vocês, mas no meu, lá na educação física, a evasão, assim, gritando, né? A gente entra numa sala que tinha, sei lá, 20, 15 estudantes, tem 5 para assistir a aula, e fora os que estão assistindo e trabalhando ao mesmo tempo, porque rolou muito isso, de ouvir a aula enquanto está trabalhando, enquanto está no busão, voltando para casa. Então, é a precarização do trabalho e da educação ao mesmo tempo, né? E, enfim, é isso que a gente vai enfrentar daqui para frente, assim. E aí, também, enquanto vocês estavam falando sobre as ações afirmativas, estava lembrando que, se eu não me engano, esse ano, acho que era para ter sido ano passado, mas acho que vai ser esse ano, ou ano que vem, vai ser o ano de avaliação das cotas, né? Porque ela foi implementada e agora vai ter uma avaliação. Então, primeiro que rolou um super desmonte do IBGE, e isso tem relação, porque se a gente não tem esses dados, não tem como avaliar. E fora tudo isso que vocês já colocaram sobre a entrada da galera por cotas, como é difícil, como não tem dado de como a galera está permanecendo, não tem dado depois que a galera se forma, né? Se realmente conseguiu um trampo, como é que tá. Então, essa avaliação também, enfim, não sei o que vai sair, a gente vai ter que ficar bem de olho nisso, assim, para colocar os pontos reais do que é esse sistema, da importância do sistema de cotas e de como ele está precarizado. Não tem quantos cotistas se formaram, a gente não sabe, e aí vai avaliar como, né? Vai avaliar do jeito que eles querem, do jeito, vai sair os dados que eles querem, que eles acham que está funcionando. E aí, enfim, é isso, assim, é bomba atrás de bomba, mas eu acho que a gente não pode deixar de fortalecer o movimento, os ganhos que a gente teve até aqui, e que foi tudo que a gente conseguiu foi de maneira coletiva, inclusive estar numa gestão de esquerda no DCE da UDESC, que hoje é um ganho que foi coletivo, então saldo aí para esses movimentos nossos que estão rolando, e que é isso, assim, a gente vai ter que continuar na luta, continuar na batalha, mas a gente tem elemento para isso, a gente tem força para isso. O ME sempre se colocando em luta, né? E eu vi agora que eu anotei 2 coisas bem importantes também para a nossa luta estudantil, que é a gente não tem RU, e o RU que a gente tem é o RU mais caro, e a gente não tem moradia estudantil na UDESC. Então, o que isso significa também para o povo preto que acessa a nossa universidade, e aí vai se manter como? Então, eu acho que fica aí de... Tô que nem a Alexandra, vou me formar, se Deus quiser, em março também, então deixa essa bomba aí para a galera que está chegando, de que a gente precisa de uma luta, que essas pautas precisam estar lá
as primeiras, assim, que é RU, moradia estudantil, e é uma política de permanência coerente na UDESC, assim, chega de opressão e dessa UDESC conservadora. E é isso. Finaliza a minha fala e já aproveito e chamo o Sol para dar. Então, eu curti muito a fala da Alexandra quando ela falou sobre a alteração dos currículos, né? Porque isso daí cria, os currículos eles moldam, né, a formação dos estudantes e como é que eles vão enxergar toda essa questão do movimento negro dentro da universidade, né? E aí, falando um pouco da minha perspectiva, que eu sou estudante de História, né? Também faço parte do Centro Acadêmico Livre de História, o CALI, está no final da gestão agora. A gente teve recentemente um caso, eu não vou citar especificamente quem é a pessoa, porque pode complicar para mim, né? Mas um professor que no canal pessoal dele divulgou vários vídeos assim com conteúdo racista, blackface e tudo mais, falando sobre identitarismo, aquela coisa assim, bem reacionária, sabe? E é interessante porque, ao mesmo tempo que tem esses professores, a gente também tem no curso de História, pelo menos, professores que estão bem alinhados com a luta antirracista, né? Mas ainda está faltando uma movimentação dos estudantes para estar alterando esse currículo que vai beneficiar cada vez mais essa luta ali dentro da universidade, né? Vai organizar cada vez mais os estudantes. Então, é isso, eu gostei muito dessa fala, porque tem que criar uma cultura também, né? Que nem a Alexandra falou, a gente pode estar aqui pautando a questão de permanência, mas depois vai todo mundo se formar, e aí a gente tem que formar os estudantes também num projeto maior, assim, né? E é isso. Boa, Sol, valeu. Pode dar, Fava. Oi, gente, bom dia. Para quem eu ainda não tinha dado bom dia, eu sou o Fava, tô de metido aqui porque eu faço história lá na UFSC, que também acho que estou me formando, mas não tenho certeza. E, enfim, construo lá o meu CA, construo o DCE, e tô aí junto com as gurias também na Frejuna e milito na JCA. A gente tenta dar conta de tudo, mas é um processo aí, né? E, uma coisa que ficou martelando muito na minha cabeça, assim, é essa contradição que a gente se enfia, né? Eu já estou muito contemplado por tudo que foi trazido, mas pensando especificamente essa merda dessa situação que a gente está, assim, que é um momento de um baita aprofundamento desse golpe, esse fechamento do regime, todo esse processo que vai se engendrando numa fascistização do Estado, e que a gente está lutando para manter uma lei que a gente sabe que podia trazer toda uma outra vivência, em especial para as universidades federais e tal, podia trazer novas propostas, novas formulações para as estaduais, que a gente sabe que, tipo, a USP, a UEL, a Unicamp também não são federais, mas estão muito mais avançadas nessa discussão de cotas, em reformulações, em aumentos progressivos, assim, da coisa, e que, enfim, mas e no fim é uma lei que a gente sabe que não vai romper com essa lógica mercadológica da educação, é uma lei que não atinge a raiz, né, daquela desigualdade estrutural que a gente fala, dos problemas todos que atravessam a nossa vida enquanto juventude negra também, mas que nesse momento é meio que um ponto que é o que a gente tem onde se sustentar e que a gente está tendo que fazer uma baita de uma luta. Um espaço de discussão aqui, mas é o que a gente luta na rua, é o que a gente luta por outros meios institucionais também, para tentar manter, assim. E daí me pegou muito aquele elemento da fala da Karine, assim, de a gente ter essa noção, essa vinculação realmente entre as nossas tarefas mais imediatas da luta pela educação, por cotas, pela redução de desigualdade no geral, que daí passa também permanência, acesso à terra, saúde, emprego, renda, essas coisas assim, e a nossa luta estratégica, né, que articule essas diversas tarefas que a gente vai traçando a um objetivo comum. E nesse sentido, como os guris já trouxeram também, é algo que sei que sempre é pautado pela própria gestão, é pautado historicamente aí dentro do ME da UDESC, a gente precisa entender que essa luta pelas cotas, esses momentos pontuais que a gente vai traçando, tem que fazer parte também dessa nossa construção mais geral por uma universidade de fato popular, né? Que, por sua vez, também não é aquele nosso objetivo final ainda. Também é um momento interno dessa nossa luta maior pela emancipação da nossa população como um todo, da humanidade como um todo, assim. Então, essas táticas e estratégias, essas tarefas mais imediatas, esse nosso objetivo a longo prazo, vamos dizer assim, também não devem ser tomadas só numa ideia de fraseologia, assim, sabe? Elas devem ser entendidas, elas se dão nessa relação de construção concomitante uma à outra, justamente porque elas precisam entender
que essas lutas que a gente vai travando no nosso dia a dia, essas necessidades da gente, enquanto pessoas exploradas, pessoas oprimidas por esse bloco de poder dominante, em especial daí a juventude negra, só vão ser superadas com uma construção revolucionária também, né? E daí, queria aproveitar também para puxar um pouco da sardinha, porque é essa base que vem, que dá o nome à Frejuna, que dá essa ideia também que a gente se propõe enquanto movimento negro aqui, né? Se propõe enquanto um espaço de aglutinação e um instrumento de luta que tem como centralidade a superação dessa sociedade na forma como ela está dada, essa estruturação capitalista, embrincada também ao racismo, ao patriarcado, entendendo que, enfim, a gente não vai superar uma luta sem superar a outra. A gente não vai dar conta da nossa tarefa maior, do nosso objetivo estratégico, se a gente não construir isso no dia a dia também, através dessa nossa coletividade e da organização, seja aqui no debate, seja num ato, que nem a gente estava sábado, seja em outros momentos de luta que a gente vai construindo assim também. Conseguindo realmente articular as nossas pautas, nossas bandeiras, com essa nossa revolta expressa de maneira expressada, né, de maneira organizada, assim, também. Que tem um compromisso diário com as lutas do nosso povo, assim. Então, ter esse espaço, vir para esse espaço, assim, manter essa relação com o DCA Antonieta, que é desde lá, eu, pelo menos, consegui acompanhar um processo lá do início da criação, daqueles SEBs, e hoje vejo, finalmente, uma gestão de luta colocada aqui, e poder trazer essa discussão com maior firmeza para o movimento estudantil, só potencializa esse trabalho que a gente faz em todas as outras esferas, em todos os outros momentos da vida, assim, também, de construção de um novo futuro. Então, queria também não só agradecer a iniciativa do DCE, da gestão Araponga, e esse espaço como um todo, mas também chamar, seja a juventude negra que está colocada aqui, mas toda a juventude estudantil ou não, a se aliar a essas lutas que a gente vai travando, enquanto Frejuna, enquanto gestão Araponga, do DCE Antonieta também, que é daquele jeito, é aquela tarefa clássica, todo mundo agora, né? Chegou 20 de novembro, estava todo mundo naquela... Não é só não ser racista, tu tem que ser antirracista, pipipipopopó. Sim, claro, com certeza, não vou diminuir nenhuma vírgula da Davis, que é uma baita de uma referência, mas no sentido de que isso não dá para se ater só num discurso, né? Isso não pode virar papinho, no caso. Então, seja de uma forma ou de outra participando desse espaço, seja buscando construir um centro acadêmico, buscando acompanhar uma reunião do DCE, buscando somar num ato puxado, protagonizado pelo movimento negro, a gente tem diferentes meios de contribuir para essa luta também. Mas a gente precisa ter essa iniciativa, né? Então, acho que é realmente uma grande diferença a gente ver na UDESC uma iniciativa desse espaço de debate vindo pelo DCE. A gente sabe, a Alexandra já falou de como essa alternativa, esses debates são construídos de outras formas na universidade, porque institucionalmente não se alcança, e o DCE se desvinculando daí, então, desse padrão institucional aí, está se propondo a luta, e é importante todo mundo estar se somando a isso também, né? Então, mais do que agradecer, eu queria também saudar, assim, e dar um baita salve, porque é um processo importante, é algo que a gente tenta travar lá na UFSC, que é os trancos e barrancos, e pensar o movimento negro, pensar a nossa pauta articulada ao movimento estudantil é algo ainda muito deficitário, pelo menos aqui em Florianópolis. É algo que a gente tenta a todo momento, tenta muito, custa. A Alexandra há anos aí na UDESC, eu há anos lá na UFSC, e tantas outras pessoas junto com a gente, a Mari, a Karine, que chegou agora na UFSC, mas é foda, sabe? Então, se a gente não der esse pontapé, se a gente não se puxar para isso mesmo, a coisa não vai acontecer. Então, já estou me repetindo, mas só queria dar um salve real oficial, fico muito feliz com esse espaço também, e chamar todo mundo aí para construir o DCE, para somar com a gente lá na UFSC também, que a gente vai ter muita luta igual ano que vem também, para conhecer a Frejuna, quem quiser, porque é importante a gente tá trabalhando aí. É nóis. Boa, valeu, Fava. Gente, não temos mais inscritos e temos aí mais um tempinho de debate. Então, se mais alguém quiser contribuir, é importante. Vocês me ouvem direitinho? Sim. Só a nível de levantamento aí, se quem tá aqui na chamada puder colocar no chat de qual centro vocês são, pra gente saber até onde da UDESC a gente tá conversando hoje. Boa. E aproveitando para responder ali a questão do sol, sobre o dia 27, a Fregina está construindo
um evento cultural para o dia 27, então é um ato, mas é um outro tipo de ato, é um ato cultural que se chama Agita Negritude, me ajuda, Fava, Encontro, Cultura Cultura e consciência. Cultura e consciência, é isso. Vão ter vários eventos artísticos, assim, né? Então vai ter dança, vai ter samba de coco, vai ter jongo, vai ter DJ, vai ter pocket show, vai ter batalha de rap. Então vai ser um evento muito massa para estar colando e para estar fazendo essa luta cotidiana, assim, né? Porque a cultura, a arte negra é resistência, sempre foi. Então, é mais uma maneira assim, de estar contribuindo com esse espaço. Às 2 horas, na Alfândega, sábado. E, inclusive, a gente está precisando de dinheiro para conseguir fazer acontecer. Então, já deixo aí também, se vocês souberem de, enfim, sindicatos, lugares que possam contribuir dessa maneira, a gente também agradece. É isso, passando o chapéu. Pode ir, Carol. Eu vim fazer um merchan aqui, como a gente está falando sobre cultura negra, né? Dia 24 dessa semana vai ter, pelo Centro Acadêmico de Teatro, uma formação sobre o teatro experimental negro, né? A história e luta do teatro experimental negro. Como a Lê comentou sobre o currículo, a gente tem um debate muito forte dentro do teatro de tentar colocar o teatro negro como uma disciplina do nosso curso, né? Numa reforma curricular. Então, esse debate vai ser bem importante para a gente firmar essa base dentro do nosso curso e também para outras pessoas conhecerem um teatro que é nacional, um teatro que é negro, um teatro que é nosso, sabe? E é cultura negra. Então, para contribuir junto com o dia 27, um pouquinho antes, a gente vai fazer essa formação. Então, daqui a pouco a gente vai estar divulgando isso também. E aí já fica o convite, né? Essa semana toda a gente vai pensar em adentrar dentro desse espaço, para depois espalhar ele cada vez mais. Boa, Carol. Mais alguém, gente? Pode ir, Lu. Ia comentar aí agora que o censo foi feito, né? Que a gente está com, pelo que eu vi, da UDESC só Campus 1 e Campus Laguna, né? E é massa a gente ficar de olho nisso também, né? Até para a gente pensar nessas próximas ações enquanto DCE, né? Que a gente tem, quanto mais dentro do Estado, tende a ser os lugares onde a gente tem campos mais conservadores, campos que têm com as discussões mais atrasadas mesmo, que não... E que quando tem pessoas interessadas, elas não têm força, não têm fôlego para fazer as coisas mudarem nesse campus, né? E é uma coisa que a gente vai ter que se ligar muito enquanto DCE. Bom, fica aí pra gente, né? Ainda mais quem tem colegas, né? De Chapecó, de Lages, Pinhalzinho, Balneário, que é mais aqui perto também, né? Convidar para esse tipo de espaço, né? Lembrar, assim, chamar, porque às vezes são campos que ficam muito isolados mesmo. Vou aproveitar que eu esqueci de me apresentar antes. Meu nome é Luísa, eu sou do DCE também e faço parte da JCA também. Estou no curso de teatro aí na finaleira, junto com a galera que talvez, se Deus quiser, se forme em março. Então, é isso. Boa. Vou aproveitar também que estamos nesse momento de propaganda, dizer que o DAEX vai fazer um espaço também na quarta-feira para falar sobre a construção do povo negro, com o Enoque, é um professor de dança afro. Então, também nesse sentido, né, que a gente não tem esse tipo de conteúdo no nosso currículo, um centro de saúde que fala sobre corpos. Então, é importante a gente debater sobre isso. Então, essa semana vai estar cheia de eventos, quero todo mundo colando em todos para fortalecer o movimento. Pode ir, Carol. Eu acho que é a Lê. Ai, desculpa, pulei. Pode ir, Ai. É um merchan também, fazer um convite para vocês. Dia 26, sexta-feira agora, o Nega tá apresentando o trabalho musical Canto para Quem é de Noite no Sesc Prainha.
vai ser em formato híbrido, então, e também vai ser exibido numa live no YouTube, no canal do Sesc Santa Catarina. Então eu convido vocês, se quiserem assistir presencialmente, falo para chegar bem cedinho, porque o espaço é bem pequeno e já vai ter menos pessoas, né, do que o habitual. E aí que vai ser gratuito. E quem não puder, não quiser, só vê lá no YouTube, dá um like no vídeo, comenta, vem com a gente. Boa. Agora é a Gabi Buffon, que está como centro acadêmico? Eu acho que é a Bárbara. Ah, tá. Então, pode ir, Bárbara. Gente, mas acho que era a Carol. É que tá eu e a Babs com a conta do Cabio aí, galera. Desculpa a confusão. Mas fui eu que falei para vocês não se formarem, tá? Não, só para aproveitar o momento de propaganda, assim, acho que a gente tem um choque de horários aí com o Coletivo Nega. Na sexta a gente também tem essa formação do DCE. Quero retomar, talvez não tenha tanto a ver diretamente, mas acho que é bastante importante. De qualquer maneira, essa formação sobre a estrutura da universidade, do movimento estudantil e a história do movimento estudantil no UDESC. Afinal, a gente tem um movimento estudantil que pode ser meio recente, pode ser meio imaturo, talvez, em alguns momentos. A gente está aí sempre com dificuldades, mas está se movimentando, mas que conquistou aí, por exemplo, o RU, que apesar dos pesares é tão importante para a gente e que vem aí tentando conquistar outras coisas também em relação às ações afirmativas. Foi uma formação pedida, então eu quero ver o pessoal participando aí sexta-feira. Só para aproveitar o momento, é isso, gente. Vamos fazer um calendáriozinho para postar no Instagram do DC, então, com todos esses rolês aí. Isso, boa. Pode ir, Kitel. Só que eu tô vendo gente sair já aí, então, pra avisar a galera, né, que eu vi que tem várias carinhas que eu não conheço, que estão nessa chamada hoje, então, ali pelo DCE, pelo Instagram do DCE, da UDESC, tem o link do Linktree, que daí tem vários links, né, e lá tem o link para entrar na lista de transmissão do Telegram. Então, para quem tá aí, para quem não é envolvido com o movimento estudantil, para quem já é, né, e quiser estar construindo o DCE, apesar de ter uma gestão eleita, a gestão é aberta. Quem quiser vir construir está mais que convidado. Então, seja para só ouvir as reuniões, seja para querer ajudar na comunicação, seja para querer ajudar a montar uma formação, tá? Tem espaço para tudo isso, assim. Então, podem entrar nessa transmissão, podem vir falar comigo, com a Gabi, com a Mari, com a Carol. Eu tenho um monte de gente aqui que é do DCE, né? Enfim, então, estão todos convidados. Boa. Mais alguém, gente, dos informes paroquiais? Bom, acho que já tem uma galera saindo, estamos também quase chegando no teto que a gente tinha combinado. Então, queria agradecer em nome da gestão do DCE as convidadas, a Karime e a Alexandra. Foi um baita de um debate, um baita de um espaço mesmo. Obrigada pela presença. A gente sabe que o novembro às vezes fica meio corrido, né? Nossa agenda fica meio cheia, mas brigadão mesmo por disponibilizarem esse tempo para contribuir aí com a nossa formação enquanto estudantes. E obrigada também a todo mundo que participou, que esteve aqui, que falou, que não falou, que só ouviu. Esse momento também é para a gente, então é muito importante que a sala esteja cheia, assim. Muito obrigada mesmo. Isso, a gravação vai ficar disponibilizada depois para a gente mandar para o nosso coleguinha que não pôde vir, porque foi um baita de um debate. Então, muito obrigada, boa semana aí para vocês. Nos encontramos nos próximos espaços de DCE, de Centro Acadêmico, de Movimento Negro. E é isso. Beijos.